A China está passando por um momento que pode ser bastante importante e significativo, não só para a China, mas para todo o mundo. As autoridades chinesas optaram desde o início da pandemia por uma estratégia completamente diferente do resto do mundo, chamada Covid-0. A lógica era, como o país é enorme, não tem condição nenhuma de atender um número de pessoas que poderiam vir a ser contaminadas se houvesse um surto descontrolado de Covid, a escolha foi Covid-0. Pintou Covid, a gente isola as pessoas, a gente fecha a economia. Problema, antes de mais nada, funcionou do ponto de vista, até recentemente, de limitar significativamente tanto a transmissão da Covid como o número de mortes na China. Por mais que a gente possa desconfiar se os números oficiais são verdadeiros, o fato inegável é que o número de mortes na China, proporcionalmente à população, foi muito, mas muito menor do que o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. Então, sob esse aspecto, ela funcionou. Do ponto de vista econômico, a gente tem tido um problema grave. A economia chinesa está paralisada esse ano, a ponto que existe uma possibilidade real que o crescimento da economia brasileira nesse ano vai ser maior do que o da economia chinesa, coisa que não acontece há mais de 50 anos. E é verdade que a economia brasileira esse ano foi melhor do que as expectativas que havia, mas o crescimento da economia do PIB brasileiro esse ano de pouco mais de 3% está muito longe de ser excepcional. É o chinês que vai ser o menor em quase 100 anos. Então, o resultado deste processo é que criou, primeiro do lado econômico, mas não só do lado econômico, para conseguir sustentar, pressões gigantes, mas para conseguir sustentar essa política de Covid-0, o governo teve que usar a mão forte mais do que nunca, manter pessoas presas nas suas próprias casas ou isoladas em áreas de quarentena na marra. E isso vem gerando uma insatisfação popular, e o que é coisa raríssima na China, revoltas populares, manifestações que estão cada vez mais comuns e maiores. E aí vem o grande ponto. Será que isso pode chegar a tomar proporções ainda maiores? E quais são as respostas? O governo chinês vai responder ainda mais na linha dura internamente? Uma outra alternativa que é muito comum em países grandes, fortes e poderosos, quando o governo fica fragilizado, é arrumar um inimigo externo, uma briga externa e puxar o nacionalismo. E aí pode sobrar para Taiwan. E as consequências são gigantes. No limite, será que há uma situação que pode até causar uma transição política na China? A gente não sabe de nada disso. O que significa que o risco de tensões, de volatilidade, de nervosismo com impactos em toda a economia mundial cresce, em primeiro lugar. Segundo, há um risco maior do que no passado de tensões externas envolvendo a China, particularmente com Taiwan, e segundo, de tensões políticas internas. Então a gente precisa ver como tudo isso vai evoluir. Enfim, é um momento muito importante, vale a pena acompanhar bem de perto.